irmãos. Amém? Boa noite. Amém? Graça e paz. Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Aleluia. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da Escritura. Que privilégio que o Senhor nos dá de poder ser um porta-voz dEle, ser um embaixador, ser um anunciador da sua palavra, né? Que privilégio. Eu queria que você, desde já, abrisse a Escritura aí, a palavra, em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7 ao versículo 10. Obrigado, gato. Ei, som. Tá saindo esse retorno aqui. Ei, som. Ei. Amém, irmãos? Amém? Hebreus 5, 7. A Escritura vai dizer: o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui. Nós sabemos quem era esse povo. Tá bom. Hebreus era um povo do qual provou das grandezas do Senhor na história, como sendo o povo de Deus, a quem Deus primeiramente disse: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Era isso que o Senhor queria com eles. Os hebreus, eles provaram de prodígios, milagres, maravilhas durante toda a sua história. E os hebreus também são aqueles por meio de quem, o povo por meio de quem veio o nosso Salvador Jesus. E ele então escreve, o escritor, que nós não sabemos quem, mas essa epístola, ele traz isso, escrevendo aos hebreus essa preciosidade, que óbvio tinha a ver com aquilo que eles já estavam acostumados, porque além de eles serem extremamente conhecedores da palavra, e isso era muito comum naquela época, o Pentateuco, eles conheciam. Esta palavra, esta carta também foi escrita não apenas para um tipo de judeu, ou o povo judeu de uma forma geral, mas a igreja que estava em Jerusalém. Então eles eram os hebreus, mas que tipo de hebreus? Cristãos, convertidos. E a gente vai ver que durante toda a carta, em todos os capítulos, o escritor ele vai fazer questão de mostrar a superioridade de Jesus em relação a todas as outras coisas que faziam parte da construção da espiritualidade do povo judeu. Então vamos lá, os anjos e a Torá. O escritor vem colocando: Jesus é superior. Aí ele vem, Moisés e a terra prometida. Jesus é superior, Sacrifícios e a aliança, Jesus é superior. Sacerdócio, Jesus é superior, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a todo instante, o escritor aqui está mostrando aos hebreus, aos judeus, que Jesus era superior
a todos os elementos que compunham a espiritualidade daquele povo. Jesus era superior, e superioridade, superior é uma das chaves para se entender Hebreus. Além de sacerdócio, superior também é uma palavra-chave para quando a gente está lendo Hebreus entender. E aí eu pergunto se os hebreus era esse povo que provou de tamanha maravilha, tamanha misericórdia e graça de Deus em toda a sua história. Por que essa carta? Primeiro, porque eles já estavam sofrendo perseguições e até prisões. E segundo, a Escritura vai dizer no versículo 11 o motivo. Olha o que diz. A esse respeito, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Então era uma carta de encorajamento, mas era uma carta de advertência ao povo hebreu, porque eles eram, conforme a gente vai lendo aqui até o final do versículo, até o final do capítulo 5 e início do capítulo 6, a gente vai ver que eram para eles serem mestres naquilo, mas eles estavam precisando tomar novamente o leitinho. Eles estavam precisando voltar e novamente a tomar o leitinho. Eles não estavam firmes naquilo que fazia parte da história deles. E aí o que o escritor está querendo dizer aqui para eles olha só, se vocês deram importância a todos esses elementos que compunham a espiritualidade de vocês durante a sua história, Jesus precisa de muito mais credibilidade. Jesus precisa de muito mais crédito. Então olhem para Jesus. Por quê? Porque em Jesus está convergindo a lei e os profetas. A lei e os profetas convergiram em Cristo. Então olhem para Ele. Tudo agora que vocês precisam saber acerca do Cristo, acerca de uma nova vida, acerca do Messias, acerca do seu retorno, acerca do reino de Deus, acerca do Espírito Santo, olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Se esses elementos eles são importantes para você agora, olha o que diz aqui. Essa carta, ela é uma chave para nós. Olha como essa carta ela começa. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então ele está pegando e está colocando assim a perspectiva deles, ajustando a perspectiva deles, que está desajustada, colocando a perspectiva deles em Jesus. Porque eles estavam se tornando novamente tardios. E o que é isso? É negligentes, meus irmãos. Estão aqui? Eles eram negligentes com a revelação que eles receberam. Nós não podemos ser negligentes com a revelação que nós recebemos. Eles estavam sendo. Então esta carta tem esse sentido. Agora, olha para o texto novamente. No versículo 7, onde nós iniciamos. Ele vai dizer: o qual nos dias da sua carne. Os dias da sua carne. O que está querendo dizer? O Deus encarnado, o Deus se fazendo homem. Um Deus que por se tornar homem, decidiu ser vulnerável. Então ele está escrevendo para homens, mostrando um Deus homem. Vocês estão aqui? Ele está escrevendo para homens que têm fraquezas, que têm dificuldades, que precisam de
de disciplina, ele está mostrando um Deus homem que passou pelos mesmos processos, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, que foi considerado fraco porque se tornou vulnerável, e se ele não tivesse se tornado, aliás, vulnerável, ele não poderia ter sido sumo sacerdote por nós. Ele só é considerado, e ele foi de fato eleito e colocado como sumo sacerdote, da mesma maneira que ele fez com Arão lá. Ele fez com Jesus aqui, porque Jesus se colocou numa condição vulnerável. Então ele está mostrando um Deus homem. Amém? Está mostrando um Deus nos dias da sua carne. Então o que ele está querendo dizer é que se ele se fez homem como que eu posso dizer a palavra que eu quero usar? Ele percebeu, ele sentiu as mesmas coisas que nós. Ele foi tomado de fraquezas como nós. Então o que o escritor está querendo falar, ele é o modelo que vocês precisam olhar e seguir nos dias de sua carne. Então olha para ele nos dias de sua carne e faça o quê? E siga. Por quê? Porque vocês se tornaram tardios. Olhem para ele. Olhem para Jesus. E o texto continua dizendo, olha, aqui está falando nos dias de sua carne, e lá no final ele diz, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. O que nós vamos trabalhar aqui hoje é esse parêntese. É o parêntese que está entre nos dias de sua carne, abre parênteses, reticências, fecha parênteses, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então os elementos que estão aqui são os elementos que é alvo da nossa reflexão hoje. Então, um Deus que precisou se submeter, um Deus que precisou ser aplicado, um Deus que precisou ser disciplinado, um Deus homem. E a palavra vai falar, tendo oferecido orações e súplicas. Esse texto para nós traz um sentido de constância. Tendo oferecido orações e súplicas. Vai ter algumas versões que vai dizer, e oferecendo orações, tem alguma versão que está dizendo oferecendo aí? Oferecendo orações e súplicas. Esse texto está mostrando uma dinâmica, mas ele nos faz lembrar de Levíticos, no capítulo 6, no versículo 13, que diz que o fogo deveria permanecer queimando sobre o altar e não poderia ser apagado. E ele está apontando para quê? Para um tipo de sacerdócio. Só que ele está fazendo menção a um sacerdócio e oferecendo continuamente. Está falando de como era o sacerdócio de Levi, ok? Mas está apontando para Jesus, mostrando Jesus como aquele que está estabelecendo um novo tipo de cultura de oração contínua, que é então esse novo tipo de sacerdócio, não limitado agora a liturgias ritualísticas, mas a uma vida de constante devoção ao Pai. Ele está mostrando isso para nós. Lembra Levi? Então, Jesus. Lembra que eu falei dos paralelos de Jesus como sendo superior? Lembra de Levi? E eles ofereciam e deveria ser dessa forma? Jesus, ele ofereceu orações e súplicas. Então, a todo instante, ele está mostrando aqui para nós uma dinâmica na relação de Jesus com o Pai. E não era apenas súplicas, meus irmãos, eram também orações. Apesar de que súplicas são chamadas de orações, mas aqui o escritor, ele está fazendo questão de dizer orações e súplicas. Por quê? A súplica é aquilo que eu falo, a súplica é um pedido de socorro, a súplica é uma necessidade que eu exponho diante de Deus. E a oração é uma postura interior que eu me coloco diante do Senhor. Então ele está dizendo, não era apenas súplicas, era também oração. Não é apenas oração, mas também súplicas.
Ele fazia isso constantemente. E por que súplica? A súplica, meus irmãos, elas são atendidas e somente são atendidas. Aqui vai uma chave para você. É uma chave para nós nessa noite. Quando é que as nossas súplicas são atendidas? Presta atenção. Súplica tem a ver com vida. Ok? Súplica tem a ver com vida. Toda vez que alguém estiver suplicando, dentro daquela súplica precisa haver um caráter de vitalidade. Então, olha só, a súplica, para ser atendida, ela precisa ter a ver com a vitalidade do propósito. Vocês estão aqui, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, súplica precisa ter a ver com a vida. Súplica, então, só é atendida se nossa súplica tiver a ver com a vitalidade do propósito. Então, Daniel, você está dizendo que eu não posso pedir a Deus alguma coisa? Eu estou dizendo que toda a súplica, para ser atendida, ela precisa ter a ver com a vitalidade do propósito. Olha o que Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, vai dizer: pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal, porque pedis para os seus próprios deleites, seus próprios prazeres. E algo interessante demais que a Escritura vai dizer aqui em Hebreus 5, é que ele estava fazendo isso, orações e súplicas, para quem podia livrá-lo da morte. Eu fico pensando, por que o escritor quis colocar esse negócio aqui? Por que o escritor quis colocar que ele fazia orações e súplicas para quem podia livrá-lo da morte? E a pergunta que eu faço para você é: Jesus foi livre da morte, sim ou não? Não! Por que não? Porque a sua súplica não tinha a ver com autopreservação. A sua súplica não tinha a ver com benefícios próprios. A sua súplica tinha a ver com o caráter da vontade de Deus expresso. E é por isso que ele suplicava. Ele não foi livre da morte. O que nos leva a pensar então é que ele não pediu para ser livre da morte. É óbvio. O que ele pediu então? Ele pediu para que toda a vontade de Deus fosse realizada por meio dele. E súplica tem a ver com isso. Você quer entrar dentro da súplica de Deus? Se envolva com aquilo que ele está falando. Se envolva com aquilo que ele está fazendo. Jesus, ele não era conveniente a si mesmo. Por isso que naquele momento em que ele estava no Getsêmani, como que ele ora? Se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como você quer. Ele não estava interessado em se livrar da morte. O motivo pelo qual ele falou isso não era para que ele fosse livre da morte, era para que ele de alguma maneira não ficasse sem o Pai no momento em que ele sofreria a morte. Então a vida de Jesus, a morte de Jesus tinha a ver com a vitalidade do propósito. Está claro, meus irmãos? Sim ou não? Está claro? E duas coisas nós podemos aprender nesse texto, eu quero ser rápido. A primeira, a oração revela submissão. A oração revela submissão, porque a oração não é uma postura externa. Oração é uma resolução interior, que eu me coloco em sim, eu vou permanecer aqui até ouvir. Eu vou permanecer aqui até que ele fale comigo. Lembra a todo momento que nós estamos falando de Jesus, do Deus Filho, nos dias de sua carne. Então não olhe neste momento para o Deus Deus, olhe para o Deus homem, o Deus que tem fraquezas, ok? Sim ou não? Um Deus que se colocou em uma condição vulnerável, ok? Vamos olhar desta maneira. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós podemos estar suplicando e não estarmos orando. Nós podemos estar diante do Senhor, eu acho que isso já está claro, eu respondi antes.
Quando eu me achego diante de Deus para pedir apenas aquilo que eu desejo que Ele realize sobre os meus desejos. E aí sabe o que eu faço? Eu transformo Deus em um ídolo. Sabe por quê? Porque na indisposição em ouvir, ou na impossibilidade de ouvir, eu faço ídolos. Por quê? Porque eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm mãos, mas não podem apalpar. Têm pés, mas não podem andar. Então, na impossibilidade de ouvir, eu crio ídolos. Eu chego diante dele apenas para pedir, apenas para que ele realize aquilo que eu quero. E eu transformo o nosso Deus, nós transformamos o nosso Deus exatamente da mesma maneira que os deuses pagãos, que eles chegavam diante deles apenas para pedir coisas. E o Senhor, Ele não quer isso. Porque oração pressupõe relação. Vira para a pessoa do seu lado aí e fala: oração pressupõe relação. Quando é que a oração existe? É quando alguém está falando e a outra pessoa está ouvindo. Se não for dessa forma, não há oração. Há uma súplica, que essa súplica não é oração. Jesus, meus irmãos, ele não estava recebendo informações como vindo de um correio do seu pai. Jesus, ele estava recebendo a impartição dos seus sentimentos. E por isso o texto vai nos comunicar aqui algo muito interessante. O texto vai dizer que a maneira como ele fazia orações, observa isso, orações em súplicas ao que o podia livrar da morte. De que maneira ele fazia isso? De que forma? Quer falar? Irmãos, acrescentando algo sobre a oração e a súplica, para dar mais clareza ao que o Daniel está dizendo, a palavra hebraica para súplica, que o grego tenta de forma correlata explicar, é a palavra ekteria, que basicamente significa ramo de oliveira. A palavra para súplica em hebraico é ramo de oliveira. A palavra para súplica em grego tenta explicar ramo de oliveira. O ramo de oliveira é um pedaço do pé de azeitona. O que tem a ver com súplica? As pessoas tinham um hábito no Oriente, sobretudo em situação de extremo desespero, quando elas estavam, por exemplo, em batalha, elas pegavam um ramo de oliveira e envolviam um pedaço de pano branco, de algodão, e balançavam, dizendo: eu me rendo. Então o ramo de oliveira envolto em tecido branco era sinal de rendição. O que é a súplica? É a expressão do fiel de que ele não dá conta. E o que isso tem a ver com vida? É quando eu entendo que para fazer a vontade de Deus, eu não tenho condições, eu me rendo. Então a súplica é uma demonstração de que eu estou rendido. Quando eu busco a ajuda de Deus para dar conta em coisas minhas, eu ainda não estou rendido. É isso que o Daniel está tentando explicar. Vou repetir. Quando eu busco a ajuda de Deus para resolver coisas minhas, eu ainda não estou rendido. Eu só estou desesperado. Súplica não tem a ver com desespero, tem a ver com rendição. O que suplica verdadeiramente é aquele que diz: eu não consigo. Eu preciso de você. E por que tem a ver com vitalidade? Porque eu preciso ser tomado da vida de Deus. Então ele diz que a gente que suplica e não ora, porque tem gente desesperada diante de Deus, ansiosamente pedindo: resolve meus problemas, mas ainda não se rendeu. Consegue entender a diferença? Então nesse ponto da mensagem ele está mostrando que você pode estar orando desesperadamente e Deus não está te ouvindo, porque você ainda está tentando resolver uma situação da qual você já deveria ter se rendido. Obrigado, profeta. E olha o que a Escritura vai falar exatamente acerca disso, que é esse próximo ponto. Ele fazia isso com lágrimas. A Escritura vai falar, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas.
Não clamor e lágrimas porque, de alguma maneira, ele queria realizar os seus próprios anseios, mas porque ele estava naquele momento dizendo: eu não consigo sozinho, eu preciso de você. Se você não for comigo, eu não posso sair daqui. As nossas súplicas, elas precisam estar carregadas com esse sentimento. É por isso que eu estava falando que Jesus, ele não recebia uma informação vinda de um correio como uma carta fria do seu pai. O que ele sentia eram os sentimentos do pai. Ele estava sentindo, era o pai impartindo com ele muito mais do que apenas uma informação. O pai estava impartindo com ele o seu coração, meus irmãos. Jesus estava recebendo, no momento em que ele estava ali, com grande clamor e lágrimas, oferecendo orações e súplicas ao Pai que podia livrá-lo da morte. Ele estava recebendo de Deus o próprio coração, o consolo, a bondade, a paz, o zelo. Entende? Então ele estava ali, ajoelhado, de várias formas, eu imagino, de vários momentos e em várias situações. Tanto é que lá em Lucas, no capítulo, se eu não me engano é 11, versículo 1, vai dizer que Jesus, ao findar uma oração, ao finalizar um momento de oração, um dos seus discípulos chega até ele e fala: Jesus, chega aí, cara, me ensina a curar. Foi isso que ele falou? Então ele chegou, Jesus, chega aí, cara, eu te vi orando ali, mas, cara, me ensina a ressuscitar mortos. O que ele falou, meu irmão? O que eles falaram? Ensina-nos a orar. Porque eu imagino que o momento de oração de Jesus era constrangedor, e era de fato, porque chegou isso até nós. Vira e mexe, nós estamos aqui falando como Jesus estava envolvido com o Pai no momento de oração, em clamor, em lágrimas. Então o convite de Jesus para nós é: sinta. O convite de Jesus para nós é: ouça. O convite de Jesus para nós esta noite é: veja da maneira como eu vejo, é sinta da maneira como eu sinto, é ouça da forma como eu ouço. Jesus, ele não está nos chamando para que nós recebamos informação, ele quer compartilhar conosco o coração do Pai. Ele deseja compartilhar o coração do Pai. E é impossível, meu irmão, ter uma reverente submissão e não ter uma extrema devoção. E o escritor, ele sabia disso, por isso que eu falei que até nos nossos dias nós ainda já sabemos. Nós sabemos, isso vai passar por gerações e gerações e mais gerações, a maneira como Jesus se comportava diante do Pai. Esse era o lugar mais predileto, o lugar preferido de Jesus. Todos estavam indo para suas casas e Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto todos estavam ali terminando de fazer as coisas que precisavam fazer, as suas atividades, quando finalizava o dia, já estava ali nas 18 horas, 19 horas, na viração do dia, Jesus estava subindo para um monte para permanecer de oração até no outro dia. E a minha pergunta para você, para nós esta noite, é: como é que está a nossa relação com o Senhor, com o nosso Pai? Será que nós temos sido apáticos, meus irmãos? Indiferentes? Indiferentes ao sentimento que Ele está compartilhando conosco? Esses dias são dias que nós estamos recebendo muitos ataques, é verdade. Mas há muitas pessoas que sabem que estão recebendo ataques, mas não se posturam. Há muitos de nós que estamos recebendo ataques de vários lugares, de várias formas, setas na mente, setas no corpo, e nós permanecemos como se nada tivesse acontecendo conosco.
Será que nós estamos indiferentes, inclusive ao próprio sentimento que o Pai, por meio do seu Espírito, está colocando em nós? Jesus não foi indiferente. Jesus não foi indiferente. Jesus deu total atenção àquilo que o Pai estava falando com ele. E se ele é o modelo que nós precisamos olhar, como o escritor estava mostrando aqui para os hebreus, nós também precisamos olhar para Jesus como sendo o modelo daquele que não foi indiferente àquilo que o Pai estava falando. Não podemos ser apáticos, é o sentimento do Pai que está sendo compartilhado conosco. Será que talvez nós estamos sendo convenientes, pedindo somente aquilo que nós queremos? Às vezes, a automanipulação nos leva a pedir coisas que nos beneficiem, ainda que pelo um pouquinho. Nós manipulamos e tentamos manipular o próprio Deus. A gente fala uma coisa, Senhor, isso aqui é para o seu reino, mas na verdade, você está querendo desfilar com aquela situação. Você está querendo se beneficiar de alguma forma. Talvez estamos ansiosos, entramos na presença de Deus, mas por não sabermos como lidar com o silêncio da solitude, e por estarmos extremamente viciados em barulho, rapidamente a gente fala e tchau, vaza, a gente sai da presença. Quando na verdade o que nós cantamos aqui, meus irmãos, é aquilo que nós precisamos permanecer todos os dias. Qual é o modelo que Jesus estabeleceu, o novo sacerdócio, o modelo de orações e súplicas permanentemente diante do Senhor. Talvez nós estamos autoritários, porque achamos que porque fizemos tal coisa, nós merecemos receber do Senhor alguma coisa. Senhor, mas eu fiz tal coisa. E aí nós colocamos mérito. Nós somos bons cumpridores de regras. E que por causa disso, isso traz para nós um senso de merecimento de alguma forma. Irmãos, esse texto vai dizer que Jesus foi ouvido não porque ele era filho. A verdade, ele vai dizer aqui, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então vamos lá, Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e não porque era filho. E segundo, o fato de ele ter sido filho não foi o motivo pelo qual ele foi ouvido, foi porque ele era piedoso. A Escritura vai chamar de piedade, talvez na sua versão aí, reverente submissão. E tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. A submissão de Jesus está pelo fato de ele estar disposto a fazer toda a vontade do Pai. E a sua reverência está em conhecer a dignidade do Pai. É sobre isso que ele está querendo falar conosco hoje. É sobre a reverência. Porque você pode ser submisso e não ser reverente. E da mesma maneira você pode ser reverente e não ser submisso. Você pode ser submisso por medo. Você pode submeter por conveniência. Você pode submeter por autoproteção ou por autopromoção ou por benefício próprio. Há várias formas de você encontrar uma maneira de ser submisso. Mas Jesus, ele não era apenas submisso. Ele tinha uma submissão reverente. E a reverência de Jesus está no fato de ele conhecer a dignidade do Pai. A sua dignidade. Jesus sabia o quão majestoso, o quão glorioso o Pai era e o Pai é.
Mas não apenas isso. Ele conhecia para dentro do coração do Pai, não apenas para fora. O Senhor está nos chamando para isso, né? O Senhor está nos chamando para conhecer a sua dignidade. O Senhor está nos chamando, Jesus está nos chamando para segui-lo em direção ao coração do Pai. Às vezes nós somos litúrgicos, meus irmãos, mas não somos submissos. E aí a Escritura vai nos mostrar algo lá em Lucas, no capítulo 18, acerca de dois homens, o fariseu e o publicano. O publicano entra, o fariseu também entra na igreja. Chega lá, o publicano fica lá no cantinho, olhando para baixo. Enquanto isso, o fariseu se coloca no centro, olhando para cima, com a voz alta, dizendo: eu não sou como este publicano é. Eu sigo as regras, eu sigo as leis, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou como ele. E o publicano está aqui: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Onde é que está a reverência, meus irmãos? A reverência está aqui em dizer: olha para mim, porque eu cumpro regras, porque eu faço aquilo que precisa ser feito. Ou a reverência está: olha para mim, ainda que eu não mereço, e tenha misericórdia de mim, que sou pecador. É o ai de mim que nós aprendemos aqui. Entender a dignidade de Deus, meus irmãos, é reconhecer as nossas mazelas, a nossa podridão. Conhecer a dignidade de Deus vai nos levar diante de um espelho e nós vamos nos ver nus, sem folhas de figueiras. E é dessa maneira que o Pai quer que nós nos vejamos. E aí é que a dignidade de Deus vem, colocando em nós a glória dele, nos revestindo de um corpo celestial, transformando-nos não de fora para dentro, mas transformando-nos de dentro para fora. E conhecer a dignidade de Deus, meus amigos, meus irmãos, só é possível por meio do conhecimento de Deus. E a Escritura vai dizer lá em Oséias 6, que o povo, 4:6, que o povo não pecou porque não tinha o conhecimento, mas porque rejeitou. Irmãos, vocês estão aqui? O povo pecou e se desviou, não é porque não havia o conhecimento, mas é porque o conhecimento foi rejeitado pelos sacerdotes, foi rejeitado pelos líderes. Rejeitar o conhecimento é caminho para uma irreverente insubmissão. Se aqui conhecer a dignidade de Deus vai me levar a uma reverente submissão, quando eu rejeito isso, eu vou a caminho então de uma irreverente insubmissão. A Escritura vai mostrar aqui no verso 8 e 9 de Hebreus 5, que embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Não é que Jesus tenha aprendido a obediência porque ele não sabia o que era. Aqui esse texto está falando que Jesus experimentou em sua carne o que era a obediência. Não porque ele era indisposto a obedecer ou perverso, mas isso porque isso diz respeito aos dias de sua carne. Ele experimentou isso, e por causa disso ele se tornou o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus se submeteu ao Pai, meus irmãos. Ele se submeteu aos processos que pela relação ele conheceu. E da mesma forma, nós precisamos nos submeter aos processos que pela relação nós conhecemos. Às vezes nós estamos falando assim: mas eu não consigo, está tão difícil esses processos, então eu desisto. Às vezes você não está desistindo dos processos porque eles são difíceis. Você está desistindo porque você não tem uma reverente submissão.
Porque se você tem uma reverente submissão, por mais difícil que seja o processo, você vai permanecer. Se coloque em pé em nome de Jesus. Irmãos, a submissão bíblica, no sentido estritamente bíblico, ela só é possível porque para a submissão é necessário o amor. Para a Escritura, submissão só é possível porque eu amo o outro e por isso eu me submeto. Então preste atenção, toda submissão bíblica, ela será reverente. Mas a submissão no entendimento humano, não da Escritura, que é o que o Daniel está combatendo aqui, é uma submissão de fazer o que me mandam. É uma submissão de aceitar o que me impõem. Não é de dar o meu coração para aquilo. Sabe quando você faz porque tem medo de ser retalhado? Você chama isso de submissão. Mas a Bíblia não. E muitas vezes, até quando as pessoas vêm retrucar as intenções do seu coração, você diz, mas eu sou submisso, eu não fiz o que me mandou? Para a Escritura você não é submisso. A submissão ela é reverente porque a reverência tem a ver com o temor. Mas o temor ao Senhor não é o medo de Deus, é a admiração resultante da aproximação dEle. Porque Ele me ama, Ele se revela. Porque eu amo, eu me aproximo. E o que acontece? Quando eu vejo Deus, eu fico assombrado com a sua beleza. Eu o reverencio e eu me sujeito. Agora preste atenção, é possível estar no culto, em meio à igreja, fazendo o que me mandam, e mesmo assim, não ser submisso, mas achar que sou. Não, mas eu faço tudo que um crente faz, eu vou no culto, eu não bebo, eu não fumo, eu sou submisso. Não, você é religioso. Essa é a diferença. O que você chama de submissão, a Bíblia chama de religião. Porque é a prática de regras sem coração. O Daniel está nos chamando a dar o coração, junto com a obediência. Coração mais obediência, a Bíblia chama de submissão. E o resultado disso é reverência. Um culto, por exemplo, em que as pessoas precisam me convencer a ficar de pé, me convencer a orar, me convencer a abrir a boca, você faz e acha que é submisso. Não. Eu faço e acho que eu sou submisso. Não. Porque quando Deus olha para mim, Ele só vê rejeição. Então entra culto e sai culto. Eu estou ali oferecendo a Deus o que eu acho que é submissão. Mas Deus está recebendo aquilo enojado. Porque eu faço para não ser reprovado pelas pessoas que estão ao meu lado. Nós começamos orando por pureza. E a mensagem do Daniel nos chama a entregar o coração, para que essa pureza seja atingida. Quanto tempo faz que você vem para o culto e está fazendo força absurda para ficar até o final? Porque o seu coração nem chegou aqui. Quanto tempo faz que eu, numa reunião de oração, não consigo orar 15 minutos? Por quê? Porque o meu coração não chegou para a reunião. Mas eu estou fazendo tudo o que me pedem, porque o meu coração está na mesa. Está mesmo. Essa mensagem nos chama para um ambiente de total entrega, onde não apenas as nossas práticas aparentes estão submissas, ou melhor, estão expostas, o nosso coração também. E antes de voltar a palavra para o Daniel, eu quero que você se lembre daquele momento. Quem aqui tem filho? Quem não tem filho é filho.
Então se recorde aí do momento em que o seu filho, que você conhece tão bem, obedeceu às suas ordens com a cara querendo te matar. Você lembra de uma cena assim? Aquele momento que os olhos dele estão destilando ódio para você, e ele faz porque você usou a força para ele fazer. Você lembra de um momento assim? Filho, você já fez coisa assim? Quantas vezes você fez uma coisa que na verdade sua vontade era não fazer? Isso não é submissão. A gente faz a mesma coisa com o Senhor. Então algumas batalhas que nós vivemos, irmãos, elas são para Deus nojentas. A pessoa vem aqui e diz: coloque-se de pé. E eu no meu coração respondo: estou quebrado, não quero ficar de pé não, hoje eu vou ficar sentado. Erga a sua mão. Nossa, esse cara fica me mandando fazer as coisas, eu faço o que eu quiser. Já estou adorando a Deus aqui. Abra a sua boca. Deus vê o coração, Deus não vê o volume da minha voz. Isso é o filho que obedece na força. Tem alguém chamando você a fazer coletivamente e você quer fazer do seu jeito. Isso não é submissão. Deus não olha isso como entrega. Deus olha isso e vê resistência. Fica por aqui. Meus irmãos, nós precisamos dar um basta em algumas coisas. E esse basta não vai ser dado enquanto nós olharmos para nós e nos frustrarmos com o que nós estamos vendo. Porque sim, o Senhor já mostrou para nós, Andrei, o ideal. Ele já mostrou o ideal do Daniel, do Rafa, do Andrei, do Clebinho, do Guilherme, do Fabinho. Ele já mostrou o nosso ideal. E a gente se pega olhando para aquilo que é real e a gente se frustra porque a gente tenta fazer algumas coisas e elas parece que não vai, não tem quanto você... Cara, eu comecei uma vida de oração, uau, aí você está vibrante. Na próxima semana você está um caco, você não consegue orar 1 minuto sequer. E o sacerdócio que o nosso modelo está mostrando para nós nos dias de sua carne é contínuo. É um sacerdócio contínuo que se colocava permanentemente diante do Pai, em orações e súplicas com grande clamor e lágrimas. E ele foi ouvido por causa disso, por causa da sua reverente submissão. Não porque ele era um bom seguidor de regras, não porque ele era filho, mas porque o coração do Pai estava nele, o coração dele estava no Pai. Nós precisamos dar um basta hoje em muitas coisas. Sabe por que nós estamos recebendo muitas setas? Aliás, vou mudar a pergunta. Sabe por que muitas setas que está vindo contra nós está encontrando um lugar? É porque existem brechas em nosso coração. E essas brechas, elas são provocadas por causa da falta de uma vida de reverente submissão ao Senhor. Por isso, e a palavra que vem ecoando nos nossos ouvidos nesta noite é: vem. Como Maria, permaneça. Permaneça. Não é esse o tesouro que você encontrou? Então permaneça. É ou não é o nosso tesouro, sim ou não? É o seu tesouro, sim ou não? Então por que não permanecemos? Vamos permanecer, meus irmãos. Sabe quando é que você vai começar a gostar? Quando você permanecer. Porque de primeiro momento é maravilhoso, pá, mas daqui a pouco vem aqui uma seta, vem outra, você começa a ficar, ai, tá doendo, pá. Calma, permaneça. Permaneça. Existe um processo aí você não está sozinho, a igreja está com você, mas permaneça. As setas, elas não vão mais encontrar uma guarida em nossos corações, em nome de Jesus. Elas não vão encontrar mais guarida em nossa mente. Se for necessário, a gente vai continuar orando contra essas setas. Mas o nosso anseio de agora para frente é gastar menos tempo se preocupando com aquilo que o diabo está fazendo e mais preocupados com aquilo que Deus está fazendo.
mas preocupados com o movimento que o Espírito Santo está provocando na terra. Eu quero ser parte disso, e você? E nós vamos ser parte disso, sim, quando nós permanecemos nesse lugar com uma reverente submissão e uma extrema devoção. Isso não é para músicos, isso não é para pastores e líderes, isso não é para presbíteros, isso é para todo aquele que confessa Jesus como sendo o Senhor. Porque se você confessou Jesus como seu Senhor, você encontrou o seu tesouro. Você então vendeu tudo e comprou o campo. Por causa do campo? Não, porque tinha um tesouro nesse campo. Eu oro nesta noite, a nossa oração vai ser para que uma santa indignação tome conta do seu interior. Porque se a frustração te leva a paralisar, a indignação te tira do lugar onde você está. E eu quero chamar você que está com essa dificuldade. Você anda um pouco e você para. Você anda mais um pouco, está difícil. Não, calma, não desista. Não desista. Permaneça na sua reverente submissão, na sua devoção ao Pai. Permaneça. Eu quero chamar você que se sente frustrado com a sua vida de oração, com a sua vida de extrema devoção, com a sua vida de piedade. Nós iniciamos esse ano falando sobre piedade. E essa palavra tem permeado os nossos corações até agora. Você vai romper com isso, meu irmão. Você vai romper com a sua frustração em nome de Jesus. E o primeiro passo é aqui, você vai dar dizendo: eu não estou conseguindo, mas Senhor, eu me submeto, porque sozinho eu realmente não vou conseguir, então me ajuda. Meu irmão, talvez você tenha, nesses últimos apelos, pensado muitas vezes de que vale a pena ir de novo. Eu já fui tantas vezes, eu não consigo sair disso. Quanto mais você reconhece que não consegue sair disso, mais você precisa se render. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. A rendição é a súplica propriamente dita. Mas toda vez que você se rende, você precisa se render consciente. Sabe, pastor Josa, quando a gente se rende, a gente precisa saber do que e a quem a gente está se rendendo. Eu estou me rendendo disto a quem? Então você está se rendendo do que? E a quem? Responder essa pergunta é importante para que você seja livre de fato. Não, eu estou aqui porque eu não consigo orar. Não. Vamos lá. Você está se rendendo da indisciplina de ocupar o tempo da oração com o seu celular, com a televisão. Eu estou me rendendo da indisciplina de não voltar todo dia no mesmo horário ao lugar de oração. Sim, muito bom. E a que você se renderá? Eu me renderei ao Senhor, estando diante dele às 6 horas da manhã amanhã. Porque senão a sua confissão ela é evasiva. Ela é só desespero. Porque essa palavra chacoalha o nosso interior. Mas é preciso consciência. Do contrário, a gente não sabe nem do que está saindo. Eu estou me rendendo porque eu não consigo lidar com o descontrole das minhas emoções. Eu não consigo. As minhas emoções, elas me sacrificam a fé. Senhor, eu preciso de você. Toca nas minhas emoções. Isso é uma rendição consciente. Eu estou me rendendo da fala manipuladora.
Eu não quero mais manipular as pessoas com a maneira de falar. Eu quero ser puro no falar. Feche os seus olhos e diga ao Senhor do que você está se rendendo. E diga a Ele: Senhor, eu estou me rendendo disto e entregando isto a você. Seja consciente nessa oração. Senhor, aqui nós estamos diante de você rendidos. Eu estou aqui com os meus irmãos, me rendo também. Eu reconheço, Senhor, que eu ainda não alcancei o alvo que você apontou para mim. E eu me rendo de tentar fazer isso por esforço, Senhor. Eu dependo da sua graça, eu me rendo às águas de sua graça, Senhor. Eu preciso de você, eu reconheço que eu preciso de você, Senhor, assim como os meus irmãos reconhecem. Eu preciso do Senhor para governar o tempo com sabedoria. Eu me rendo de abrir concessões, Senhor. Eu não posso abrir concessões, Senhor. Eu me rendo à verdade de que eu preciso ser disciplinado, Senhor. De que a minha vida é todos os dias no mesmo horário estar diante de você. Eu me rendo da ideia de que para mim pode haver exceção. Para mim não pode haver exceção, Senhor. Eu sou um homem indisciplinado, eu me rendo a verdade de que todos os dias eu preciso estar diante do Senhor. Eu me rendo das minhas justificativas. Eu reconheço que a sua palavra é verdade. Eu me rendo das desculpas para me lançar na fé. Eu me rendo das desculpas. Eu me rendo do eu não consigo. Eu me rendo do meu caso é diferente. Eu me rendo do eu ainda não estou pronto para isso. Eu me rendo à sua palavra que diz: é hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Eu me rendo a esta palavra. Nós nos rendemos a esta palavra. Nós nos rendemos a esta palavra. Nós queremos aprender a obedecer. Nós queremos aprender o caminho da submissão. Nós queremos aprender a viver uma vida de reverente submissão. Nós queremos aprender a amá-lo mais que tudo. Nós queremos aprender a amá-lo mais que tudo. Nós queremos aprender a obedecê-lo de todo o coração. Coloca as nossas convicções de joelho diante do Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Purifica-nos nessa noite. Purifica-nos nessa noite, Senhor. Teus pés e disseste a ela: esta é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: esta é a boa parte.
Nós queremos sair daqui perdoados, Senhor. Nós estamos diante da Sua presença hoje, alguns de joelhos, outros de pé, mas o nosso coração está rendido. Nós nos rendemos a essa palavra nessa noite, Senhor. Nós entendemos que foi Você quem falou conosco através do profeta Daniel. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Que hoje mesmo a gente corte certos vínculos que nos têm levado para fora da Sua presença. Que hoje mesmo a gente diga basta, a gente diga chega. Que hoje sejam queimadas as cartas, que as lembranças do passado, que hoje mesmo o relacionamento que perturba e que pode ser encerrado, seja encerrado. A amizade que traz imundícia ao coração. É hora de corajosamente dizer: amigo, eu não aceito mais esse jeito de viver. Eu estive com você até agora, mas eu sou um novo homem. Eu não posso estar nos lugares em que você está. Eu não posso beber as coisas que você bebe. Eu não posso comungar com as coisas que você faz, amigo. Eu estava errado, eu me arrependo diante de Deus. E se você me ama, aceite este homem que eu estou decidindo ser hoje. Essa é a noite de dizer não à mulher que é de outro. Chega! Não dá para cotejar com os olhares malignos e sedutores. É preciso cortar pela raiz. Essa é a noite de dizer basta para as palavras que afagam os ouvidos. Chega! 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 O meu coração é só seu, Senhor. Nós oramos isso nessa noite. Que perdão caia sobre nós, nos purificando de todo pecado, nos limpando de toda injustiça e nos habilitando para uma vida de pureza, em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar, perdoado, perdoada, fortalecido para romper com o que precisar romper, em nome de Jesus.